Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Me chamo David Lima, estou aqui para trazer uma palavra do Senhor para você, uma palavra breve, mas que eu acredito que é uma palavra que você precisa ouvir, uma resposta do Senhor. Hoje em dia as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, as dores, o medo, a falta de coragem. Às vezes você pensa, meu Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus, está cada vez mais difícil. Meu Deus, eu estou orando, a resposta não vem. A falta de coragem domina você. E diante disso vem vários desafios à sua frente, grandes, um maior do que o outro. Vamos levar o nosso pensamento lá no Israel antigo, quando um certo rei chamado Saul desonrou ao Pai Celestial. Deus enviou o profeta Samuel à casa do homem chamado Jessé, que residia em Belém. E Deus disse para Samuel da seguinte forma: Samuel, vá à casa de Jessé em Belém, e lá você encontrará e deverá ungir o novo rei de Israel. Samuel fez conforme o Senhor decretou. Quando Samuel chegou lá, o que me chama mais a atenção nisso, quando os primeiros filhos de Jessé se apresentaram, Samuel olhou o mais alto, o mais forte, o mais bonito e disse, sem dúvida, é esse que o Senhor escolheu. Samuel era um profeta de Deus. Quando ele bateu o olho, ele falou, é esse. Mas naquele momento, o Espírito Santo de Deus desceu sobre Samuel e o Senhor disse assim, não, Samuel, você está vendo o homem pela aparência dele. Eu, o Senhor, vejo o coração dele. Samuel já viu que ele devia olhar para o coração, não para o externo, para a aparência. Samuel então questionou Jessé se havia mais algum filho que faltava ser apresentado. Ele disse que havia Davi, um menino, pastor de ovelhas, novo. Mandou chamar Davi. Meu irmão e minha irmã, quando Samuel viu Davi, o Espírito Santo novamente desceu sobre ele e o Senhor disse assim, é ele, unge ele com óleo. E Samuel assim o fez. O nome desse novo rei era Davi. E a partir daquele momento, segundo as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo do Deus vivo, o Espírito Santo de Jeová passou a estar com Davi. Passado-se o tempo, os israelitas foram ter uma guerra com os filisteus no vale de Elá. Em determinado momento, enquanto os israelitas estavam de um lado da montanha, os filisteus estavam do outro lado da montanha, veio marchando à frente dos filisteus o campeão dos filisteus, que se chamava Golias de Gate. Segundo estudos, as escrituras, Golias tinha mais de 2,90 metros de altura. É um gigante tanto, na verdade. E os israelitas, os soldados do rei Saul, quando viram aquele gigante, o medo, a falta de coragem, o pessimismo e o mais importante, a falta da fé, predominaram sobre eles. E as escrituras dizem que Golias ficou insultando os soldados de Saul e o nome do santo Deus por 40 dias e por 40 noites. Certa vez, Davi foi levar alimento aos seus irmãos no campo de batalha.
Quando Davi chegou a um determinado ponto, onde os irmãos, se aproximando dos irmãos dele, ele escutou aquele gigante insultando o exército do Deus vivo. E Davi simplesmente falou: quem é esse que ousa falar do nome do Deus vivo, insultando desta maneira, insultando o exército do Deus vivo? Os soldados disseram: é Golias de Gate, campeão dos filisteus, mais de 2,90 metros de altura, está aqui há muito tempo, ninguém teve coragem de lutar contra ele. O próprio rei Saul ofereceu a mão da própria filha como esposa, como recompensa para quem matar Golias, mas ninguém se prontificou. Esqueceram do Senhor. Lembra? Falta de fé, pessimismo, falta de coragem e o medo. Davi era só um pastor de ovelhas, muito jovem. Vamos se comparar assim praticamente a uma criança ainda. Davi corajosamente se disponibilizou para lutar contra Golias, pois ele não admitia aquele gigante filisteu insultar o nome do Deus vivo, o exército do Deus vivo. Davi então foi levar essa sua mensagem ao rei Saul, resumindo a história, e o rei Saul assim autorizou Davi a lutar contra Golias. Obviamente, teve gente contra. O rei não pode deixar uma criança lutar com um gigante? Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu digo para vocês, a fé de uma criança, de um jovem pastor de ovelhas, estaria há momentos de deixar um marco na história. Amém? Davi, quando foi se aproximando de Golias, a Bíblia diz que ele foi preparado com apenas a sua funda, o seu bastão e 5 pedras lisas. Ele fez uma oração ao Senhor antes da batalha. Quando ele foi se aproximando de Golias, Golias viu Davi e disse assim: você acha que eu sou um cachorro para você vir lutar comigo com um bastão e com pedras? Chegue mais perto e darei a você de comida às aves e aos animais deste campo. Davi, com toda a fé, o coração cheio de espírito, lembram? Que no momento que ele foi ungido, o Espírito Santo de Deus passou a estar com Davi. Ele disse para Golias: você vem contra mim, Golias, com sua espada afiada, a sua lança e o seu dardo, mas eu vou contra você em nome do Deus vivo, e hoje saberão que há Deus em Israel. Olha a fé deste jovem pastor de ovelhas. E para resumir a história, Davi atirou uma pedra, colocou uma pedra na sua funda, girou a funda e atirou contra Golias. Aquela pedra acertou tão forte, mas encheu a testa de Golias que ele caiu por terra. Irmãos e irmãs, Davi lançou a pedra, mas não foi Davi que matou Golias, foi o Senhor. Davi foi um instrumento. Ele teve fé. Ele não teve o medo, ele não teve o pessimismo, ele não teve a falta de coragem. Meus irmãos, trazendo hoje para os nossos dias, o livro de Eclesiastes diz que há um tempo para tudo que é debaixo dos céus, e que o tempo imprevisto sobrevém a todos. E quando diz todos, isso inclui nós, que servimos ao Senhor, os servos dele. Mas não diz que o Senhor abandonou os seus, pelo contrário. Provérbios capítulo 8, versículo 17, o Senhor deixa bem claro: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acharão. O que nós precisamos entender é que é o tempo de Deus, e não é o nosso.
É a vontade dele e não a nossa. Ele podia muito bem, quando foi libertar os hebreus do Egito antigo, no primeiro dia, já libertar todos os hebreus. Não, tem 10 pragas para combater Deus a Deus dos egípcios, para mostrar que Ele é o único Deus verdadeiro. É o tempo dele, é a vontade dele. E quando Moisés, quando foi presenteado em ouvir a voz do soberano Senhor, Moisés disse assim: isso me comove tanto. Senhor, mas como eles vão acreditar que eu vim em teu nome? O que eu deveria dizer? Qual é o teu nome? Ele simplesmente diz: eu sou o que sou. Deus não é maravilhoso? Ele faz tudo. Ele é o Deus do impossível. É o Deus poderoso. Então o que eu tenho para dizer a você, meu irmão, para encerrar esse vídeo, é a seguinte pergunta: qual é o seu Golias hoje? Ou quais são os seus Golias hoje? O seu Golias está um mais alto que o outro? Está desonrando você? Está te freando, te impedindo? Qual será a sua posição? Estará como os israelitas, que estavam sem fé, desacreditados, completamente na escuridão? Ou será como Davi, que manteve a postura, manteve a fé, e o Senhor atendeu às suas preces? Meu irmão, entenda uma coisa, minha irmã. Se você fez um pedido de oração hoje ao Senhor, se Ele quiser, Ele vai te responder hoje. Senão Ele pode te responder daqui 1 ano, 2 anos, 1 semana, 1 dia, 2 horas. É o tempo dele. Mas você pode ter certeza de uma coisa, e a Bíblia é clara sobre isso: Deus não desampara os teus. Eu quero ler uma passagem para vocês, para a gente poder fechar, do Evangelho de Mateus. Inclusive, eu estou lendo Mateus. A gente sempre precisa ler a Bíblia. É importante a gente rever e aprender mais sobre o Senhor. Cada vez que a gente lê, mais a gente aprende. Mateus capítulo 5, versículo 10 em diante, diz assim: felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Felizes são vocês quando as pessoas os insultam e perseguem e, mentindo, dizem todo tipo de coisas más contra vocês por minha causa. Alegrem-se e fiquem cheios de alegria, porque a sua recompensa é grande nos céus, pois assim perseguirão os profetas antes de vocês. Eles perseguiram os profetas antes dos nossos tempos. Quem conhece a passagem de Elias, Eliseu, até o próprio Moisés foi perseguido por Faraó no deserto. Bom, esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. O reino dos céus pertence àqueles que são leais ao Senhor. O Senhor não desamparará você, meu irmão. Não importa o Golias que você esteja passando hoje, a doença, o medo, o Senhor sabe do que você precisa. Tá bom? Pode ter certeza. O Senhor sabe do que você precisa. Mas Ele sabe que você precisa de algo ainda maior e que às vezes você está perdendo. É a fé. O Senhor Jesus aqui na terra disse que a fé, quem tiver a fé do tamanho do pequeno grão de mostarda, é capaz de mover uma montanha. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, esses seus Golias também cairão por terra. Não tema, pois tudo é passageiro. O reino do Senhor está chegando, e muito em breve, dentro muito em breve, as Escrituras dizem que estamos nos últimos dias. Vemos os noticiários, a gente só vê profecias se cumprindo, meus irmãos. Dentro muito em breve,
veremos o Senhor Jesus surgindo das nuvens com grande poder, honra e glória. E nós veremos, chegou o dia da nossa salvação e veremos o rosto do nosso Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua casa e a sua família. Eu gostaria de fechar fazendo uma oração e até o nosso próximo encontro. Meu Deus Todo-Poderoso, Adonai, Criador dos céus e da terra, Senhor, aonde essa mensagem chegar, aquele irmão, aquela irmã que está ouvindo, com o coração pesado, cheio de medo, Senhor, eu peço por favor a sua misericórdia, que o seu Espírito Santo derrame agora sobre essa pessoa a paz, a libertação, a cura, a renovação, Pai amado. Senhor Jesus, Rei dos Reis, olhe para os seus servos aqui na terra, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti e nos faça seguir sempre os Seus caminhos, pois o Senhor é o pão da vida. Senhor, eu te peço de coração a Tua intercessão sobre a vida deste meu irmão, dessa minha irmã, e que esses Golias que estão na vida dele e na vida dela caiam por terra, em Teu santo nome, Senhor Jesus. O Senhor é grande, meu Deus. O Senhor é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais. O Deus que criou os céus e a terra e tudo o que há. Deus perfeito, Deus que não é homem para mentir. Abençoe, toque as suas mãos santas, purificadoras sobre este meu irmão e esta minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus eu peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.